nome da pregação de hoje é Felicidade nos Relacionamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho junto com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A minha série eu intitulei Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses, porque acredito que, com certeza, este é um tema muito recorrente aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Ele fala muito sobre isso. E eu tenho tentado mostrar para vocês a resposta bíblica para enfrentarmos a infelicidade, para enfrentarmos a ansiedade. E aqui está mais um remédio. E aqui está mais um remédio para lidarmos com esses problemas. Mais uma estratégia, mais uma arma para lidarmos com esses problemas. Termos relacionamentos saudáveis. Inúmeras vezes que nós estamos ansiosos e infelizes, isso tem muito a ver com a fragilidade dos relacionamentos atuais. Alguns têm até falado aí, né, em relacionamentos fluidos e por aí vai, mostrando que de fato hoje você não tem consistência em nada. Ora, há algumas influências que poderiam explicar muito bem isso. Por que somos como somos hoje? Por exemplo, a facilidade com que se divorcia. Ora, nós, diferentemente dos católicos, não acreditamos que deve-se permanecer com a pessoa, mesmo se ela está traindo você, te espancando. Eu tenho uma pregação inteira explicando sobre isso. Mas é assustador a facilidade com que se divorcia. É assustador a facilidade com que as pessoas trocam de igreja. A facilidade que você tem hoje também em relação ao entretenimento solitário, coisa que antigamente era mais difícil. Não havia Netflix, não havia séries, não havia aquelas coisas nojentas na internet. Ou seja, quando alguém lá atrás, ele queria matar o tempo, ele queria fazer algo para relaxar, na maioria das vezes ele precisaria de um parceiro. É por isso que tinha lá o conto de fadas. Eles contavam. Por isso que tinha lá as mais diversas brincadeiras. É por isso que tinha lá, você encontrava aquelas rodas, o pessoal tocando alguma coisa. Porque o entretenimento, naquela época, era quase em sua totalidade algo que só era possível fazer com companhia. Mas hoje, todas essas circunstâncias, que por um lado são coisas boas, o avanço da tecnologia, também tem o seu lado ruim. Tem o seu lado ruim. E, obviamente, aqui eu estou falando de coisas mais superficiais. No final de tudo, ou em primeiro lugar, o que explica os relacionamentos tão fracos tem a ver com falta de fé mesmo. Que gera um coração duro, um coração arrogante, um coração que não tem facilidade para perdoar. Essa é a grande base. Eu quero falar então um pouco sobre isso, sobre a importância do nosso envolvimento na nossa comunidade, na nossa igreja, da nossa família, dos nossos amigos. Como que isso, quando você tem isso bem firmado, quando você pode ter pouco dinheiro, mas se você tem relacionamentos sólidos, em casa, na igreja, você enfrenta as piores adversidades. Você vai sentir as tristezas, porque isso faz parte da existência, mas se você tem amizades profundas na igreja, não apenas de vir ao culto de domingo, não, se você tem relacionamentos fortes na igreja, se você tem relacionamentos fortes na sua casa, com seus filhos, com parentes, você vai enfrentar todas as dificuldades. Mas muitas vezes, nós, por conta de tudo aquilo que temos ouvido hoje, seja em relação a críticas exageradas contra a igreja, críticas exageradas contra filhos, de modo que as pessoas preferem cachorros a pessoas. Todas essas influências também explicam por que as pessoas estão tão ansiosas, estão tão infelizes. Elas não possuem relacionamentos profundos. A perspectiva de Paulo é totalmente diferente. Vamos ver o que Paulo fala. Primeiro, vamos ver como Paulo vê os irmãos. Aqui Paulo diz assim, duas vezes ele relata o seu amor pelos filipenses. Ele fala, meus irmãos a quem eu amo.
E o vocativo aqui, como ele se refere a eles, amados, meus amados. Olha como que Paulo lida com aquele povo. Ele diz, eu tenho saudade de vocês. Alguém pode dizer assim, pastor, talvez Paulo está dizendo isso, porque aquela igreja era uma bênção. Não. A igreja de Corinto era bem complicada. Na igreja de Corinto havia divisão. Paulo diz que o povo foi fazendo dentro da igreja facções. Havia o grupinho que dizia, eu sou de Paulo. Havia o grupinho dentro da igreja de Corinto que dizia, eu sou de Jesus. Eu sou de Apolo. Paulo diz, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que vocês estão fazendo. Havia gente na igreja de Corinto que estava adulterando com a madrasta, ou seja, estava traindo o próprio pai. Em Corinto, havia gente que ia para o culto e ficava bêbada, no culto. É sério. Que tinha ceia, com vinho. E Paulo disse, vocês não têm casa não para comer? Tem gente que está vindo aqui só para comer. E tem gente que está ficando bêbada ainda. Você imagina um negócio desse na igreja em que o apóstolo Paulo, ele era o pastor. Naquele momento ali não, mas ele que fundou aquela igreja. Você imagina isso? Ah, não vou naquela igreja lá não, tá doido? Tem gente, o povo fica bêbado no culto. Eu pergunto para vocês, meus queridos. Eu pergunto para vocês, se vocês estivessem lá, vocês iam olhar para Paulo e falar, esse cara é falso profeta, não é possível. Olha a igreja dele. Ora, havia gente na igreja de Corinto que acreditava que não haveria ressurreição. Você acredita nisso? Esse é o ponto central da nossa fé. E eu sei disso porque Paulo fala. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Tinha gente na igreja de Corinto dizendo, não, ressurreição não existe. Você acha que essa igreja era problemática ou não? Mas olha como Paulo se dirige a esta igreja. Como ele abre a sua carta, à igreja de Corinto. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Sempre dou graças a respeito daqueles coríntios que Paulo chama de carnais, de crianças. Ele chama, vocês são crianças, vocês são bebês. Eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês são bebês. Paulo está dizendo, eu sempre dou graças a Deus a respeito de vocês, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo está dizendo, vocês têm ouvido o verdadeiro evangelho, e eu dou graças a Deus por isso. E ele continua, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O que significa isso? O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Possivelmente o sentido é, eu estou vendo que Deus está sendo, Jesus Cristo está sendo gerado em vocês. Vocês estão se parecendo com Jesus Cristo a cada dia. É a mesma carta? É. Isso não significa que Paulo não repreendia aquela igreja como você vê Paulo repreendendo, e de maneira às vezes muito firme até. Havia disciplina ali, como houve. Mesmo assim, havia alguns problemas bem graves. Mesmo assim, Paulo diz assim, ficou feio. Mesmo assim, Paulo fala, eu dou graças a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus por vocês. A perspectiva de Paulo era totalmente diferente da perspectiva atual em relação à igreja. Eu não estou aqui falando da falsa igreja. A falsa igreja não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas eu estou falando de boas igrejas. Mesmo a igreja verdadeira, ela tem problemas. E muitas vezes gravíssimos, como havia ali na igreja de Corinto. Mesmo assim, Paulo diz, amados, como eu agradeço a Deus por vocês. Eu sei, vocês todos os dias, vocês ouvem só coisas negativas sobre a igreja. E em relação a muitas, é verdade isso. De pastores que são ladrões, de líderes que oprimem as pessoas, que se utilizam das pessoas para trabalho voluntário, que no final é para enriquecimento dele ou grandeza do próprio nome dele. Existe isso. Claro que existe. Sempre existiu, sempre vai existir. Mas no meio de tudo isso, sempre vai existir a verdadeira igreja.
aqueles que creem em Cristo, que ouviram o verdadeiro evangelho, que estão comprometidos com a palavra. Essa igreja verdadeira sempre vai existir, porque Jesus é o fundador dela. E Jesus é o noivo dela. Chama essa igreja de sua esposa, de sua noiva. E ele ama essa igreja. Ele fez de tudo por essa igreja. Ele morreu por essa igreja. Essa igreja é a mulher dele. Você imagina, se um cara fala mal da minha esposa, e se eu tiver força bastante, eu vou arrebentar com ele. Agora imagine o Cristo, que tem todo o poder na mão dele. Inúmeras vezes, nós já entramos na igreja, já assim, já armado, contra tudo e contra todos. Já partindo do pressuposto, aqui ninguém vale nada. E quando você tem essa perspectiva, aí, meu amigo, não interessa o que é dito, não interessa o que é feito, nunca é bom o bastante. Nunca é bom o bastante. Vou fazer uma aplicação disso em relação ao casamento por conta do feminismo. O feminismo, e aí vou aplicar na igreja, vou aplicar em relação à igreja. O feminismo, ele é uma luta, não pelos direitos iguais. O feminismo é uma luta contra o homem macho. O feminismo odeia o homem macho. O feminismo odeia a masculinidade. E fala tanto mal do homem, que inúmeras vezes a mulher casa já pensando, estou casando com o inimigo. Estou casando com o inimigo. E aí não importa o que esse cara faça. Porque essa mulher ouviu tanto que homem não presta, que homem não presta, que homem não presta, que não interessa o que ele faça. Nunca é bom o bastante. Por conta de uma perspectiva errada. Uma perspectiva errada. E o mesmo se dá em relação à igreja. A gente ouve o tempo todo. Todo pastor é picareta, todo mundo é ladrão. Nas igrejas só tem sem vergonha. E aí, a gente vem para a igreja. Por exemplo, a gente está aqui. E aí o pastor um dia explica sobre roupa e fala sobre roupa correta. Que a gente tem que ter uma vestimenta adequada. E aí você entra e vê uma irmã ali que está com a calça tuchada, não é? Você fala, tá vendo? Isso aqui é uma hipocrisia total. Não, não é. É que não funciona assim. Eu estou pregando aqui, mas as pessoas não mudam do dia para a noite. Deveriam. Ouviu a pregação, pronto, acabou. Simples. Mas não é assim. E a gente tem que ter paciência. A gente tem que ensinar, e ensina de novo, e prega, e vai, e desenha o desenho. É sério, estou falando que tem que desenhar o desenho. Minha esposa já fez várias vezes aqui. Fez aqui evento, e aí desenhou o desenho. Falou, gente, essa aqui é a roupa, tá vendo essa aqui? Olhem agora. Quase esfrega a cara da irmã assim, ó, nessa roupa aqui. Vocês estão vendo? Nossa, eu entendi agora, eu entendi, Dani. Semana que vem tá do mesmo jeito. E a gente tenta e explica de novo, e de novo, como Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo. Vocês são meninos ainda, eu já expliquei isso, estou dando leite para vocês de novo, até quando? E Paulo ensina, e insiste. Essa é a perspectiva de Paulo, positiva. Isso não o isenta de criticar aquela igreja, de disciplinar aquela igreja, de amorosamente, verdadeiramente confrontar aquela igreja. Mas ele tem uma perspectiva positiva. Ele diz, amados. Ele olha para a igreja de Corinto e diz, eu agradeço a Deus por vocês todos os dias. Eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Quando eu era feminista, eu era feminista e não sabia. A perspectiva que eu tinha em relação aos filhos era uma perspectiva feminista. De ter um olhar negativo em relação às crianças, de não querer ter filhos. Isso é feminismo. Já expliquei isso para vocês aqui várias vezes. Mas é impressionante. E por isso meu filho mais velho tem 15 e minha segunda tem 8. Essa diferença tem a ver com isso. Feminismo. Pecado. Agora, hoje eu tenho 4. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto e ao ler, e quanto mais eu lia, eu percebia, meu Deus do céu, a perspectiva bíblica é outra. A minha perspectiva é feminista. Deus vê os filhos como riqueza, como bênção. Herança, Deus chama os filhos de herança. Só que eu não via assim. Eu via como despesa. E aí eu falei, mas peraí. Quem está certo? Eu ou Deus? Deus está dizendo que é herança? Se Deus está dizendo que é herança, então é herança. E eu comecei a pregar aqui para vocês sobre isso. E aí abriu a porteira lá em casa. E aí eu lembro,
Eu pregando aqui, gente, filho é uma bênção. Ó, gente, filho. E aí minha esposa falou, amor, estou grávida. Ai, meu Deus. Eu estou te falando, gelei. Por que eu fiz isso? Por quê? A minha vida toda, essa era a minha perspectiva. Filho é um fardo, filho é difícil, e filho é muita despesa, financeiramente falando, em todos os sentidos. Então, aí quando vê a notícia, eu comecei a tremer. Isso foi na primeira vez. Mas aí, e quanto mais o tempo passava, mais a minha perspectiva ia sendo alterada, e mais eu acreditava no que o texto dizia, e mais eu acreditava no que o texto dizia, e aí aquele medo foi se transformando em outra coisa. E, na realidade, eu comecei a ter medo de ter pouco filho. De olhar 4 e falar, meu Deus, isso aqui é nada. É nada, é nada, 4 é nada. Nada, 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 nada. Isso não significa que eu não via as dificuldades. Não, eu as vejo. Agora há pouco eu as vi. Eu estava sentado na varanda de casa, enquanto meus 4 filhos estudavam. Um assistindo minha pregação, olha que benção. E as outras 3 ali estudando junto com a Dani. E aí uma começou a chorar. E ela chora com força, como nós falamos aqui. Com força. E aí a outra, lé. E eu só vendo. Então, as dificuldades, elas continuam. Mas a minha perspectiva é diferente. Eu consigo me alegrar até nos sofrimentos profundos que eles nos trazem. Afinal de contas, nada me trouxe mais alegria do que os filhos. Nada me fez chorar mais do que os filhos. Nada. Mas a perspectiva correta é, Deus falou que é herança, Deus falou que é bom. Isso me faz ver até nas coisas ruins algo bom. Até nos sofrimentos, quando nasce quase morto. O que partiu. Tudo eu vejo como algo, com uma perspectiva diferente. Isso faz com que eu leve a vida como pai mais leve. O mesmo se dá em relação à igreja. Os problemas, eles continuam. Mas se você tem essa perspectiva de Paulo, meus amados, como eu agradeço a Deus por vocês. Como eu agradeço a Deus por vocês. A perspectiva muda, os problemas estão ali, nós não negamos os problemas, mas nós lidamos com eles de maneira diferente. Isso vale aqui para a nossa igreja, isso vale para a sua família também. Se você vê a sua família com os olhos que Deus manda você ver. Porque a sua família, quem escolheu por você a sua família? Seus pais. Foi você? Não foi você. Você não escolheu seu pai nem sua mãe. Foi Deus quem escolheu por você. Os seus irmãos. Foi Deus. Então você tem que olhar com essa perspectiva positiva. A sua família. Um exemplo para aplicar aqui de novo. O nosso país. O nosso país. Principalmente por conta de governo de esquerda, que agora você tomou a pílulazinha vermelha, e aí você descobriu, nossa, meu Deus, aqui é tudo comunista. Não é? Aí teve um dia que você falou assim, nossa, maldita hora que eu tomei a pílula vermelha, era melhor quando eu era ignorante. Nossa, meu Deus! Não é? E aí você agora vê um monte de coisa, você vê como lá na Matrix mesmo, os numerozinhos lá ocultos, você vê tudo, você fala, gente, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo. Não é? Glória a Deus por isso, por ver os absurdos, porque assim a gente pode lutar para tentar melhorar. Mas você pode, muitas vezes, ficar com uma perspectiva negativa em relação ao seu país, só ver as coisas ruins, só ver aquilo que é ruim. E aí você fica o tempo todo infeliz, você reclama de tudo. Não é assim que nós fomos chamados a ser. Deus nos deu o nosso país, Deus nos deu a nossa família, Deus nos deu essa igreja. E nós temos que olhar como Deus olha. Em tudo dai graças. Essa perspectiva não é tapar o sol com a peneira. Não é ficar cego para os problemas. Mas é ver do jeito que Deus vê. Deus vê a sua família como uma bênção, ainda que às vezes tenha muitos problemas. Deus vê a igreja como a sua igreja. E essa perspectiva vai fazer com que você tenha mais amor e mais paciência para insistir nos seus relacionamentos. Segundo, são só 2 princípios. Os conflitos. Paulo fala de 2 irmãs. Paulo fala de Evode e Sintique, que está dizendo que as 2 estavam brigando. Estavam brigadas por algum problema. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz assim, os nomes delas estão no livro da vida. Eram crentes. Paulo dá outra característica dessas 2 irmãs. Elas trabalharam comigo em prol do evangelho. Eram mulheres dedicadas. Mesmo sendo crentes e piedosas,
elas enfrentaram conflitos. Ora, não apenas aqui. A gente vê isso em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Conflitos entre irmãos. Atos capítulo 6. O texto bíblico diz que algumas irmãs lá, elas estavam murmurando em relação à má distribuição do que era algo como a nossa cesta básica. Porque elas estavam sendo esquecidas e de fato estavam. E aí houve um conflito e desse conflito, inclusive, que eles criam o diaconato. Depois, a gente tem Paulo brigando feio com Barnabé. Ambos eram extremamente piedosos. Veja o que o texto declara. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, que era João Marcos, mas não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. O debate era esse. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo disse não. Ele, lá atrás, quando o negócio ficou feio, o que ele fez? Ele desistiu, ele voltou para casa. E a gente continuou na lida. Nós continuamos lá. Então não é justo isso. E Barnabé então disse, mas Paulo, vamos deixar. Vamos dar uma nova chance. Talvez Barnabé disse, e aí, até quando? Tudo bem, ele errou. Ele errou, a gente reconhece, ele errou. Mas e aí? Aí não presta mais para nada? Nunca mais? Quanto tempo, Paulo, para que a gente o restabeleça aqui no ministério? Porque não tem um versículo bíblico explicando isso, tem? Tem aí na Bíblia, na nossa Bíblia aí? Quando o irmão, seja um presbítero, um líder, ele erra, ele deve ser disciplinado, mas tem um versículo dizendo, 6 meses depois ele volta? Não tem. E como é que a gente define isso? Eu mesmo não tenho certeza absoluta. Então, o conflito fez com que Paulo e Barnabé brigassem feio e se separassem. Ou seja, mesmo entre homens piedosos, às vezes há desavenças profundas. Então Paulo diz o seguinte, olha, eu peço que vocês ajudem essas irmãs. Ajudem essas irmãs para que elas se restabeleçam. Paulo resolve o conflito basicamente de 2 maneiras. Primeiro, de maneira direta. Ele fala o nome das irmãs. A gente sabe que essas cartas aqui eram cartas públicas, porque não é a carta para uma pessoa, era a carta à igreja de Filipenses. Por exemplo, a carta que ele escreveu aos Colossenses, ele ordenou especificamente, leiam na presença de todos. Essa aqui aconteceu mesmo, porque é uma carta à igreja, não ao pastor ou ao membro, era uma carta pública. Paulo, numa carta pública, ele cita uma briga. 2 irmãs piedosas, mas que estavam brigadas. Paulo lida de maneira direta e até pública. E aos Coríntios, ele diz o seguinte, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contenda e divisão entre vós. O pessoal da família de Cloe disse que vocês estão brigando aí. Foi assim que Paulo fez. Aqui as pessoas, às vezes, né, quando vêm para a igreja a primeira vez, ela fala, pastor, estão falando aí não sei o quê. Quem está falando? Não, estão falando. Não, mas estão falando é muito genérico. Quero saber quem. Cadê? O nome. Tem que falar o nome. Cadê o nome? É o fulano. Então chama o fulano. Fulano, você falou, está acontecendo isso, tá ou não está? Vamos tentar resolver. Eu vou lá chamar agora o outro. No que isso, pastor? Não, você não falou? A gente vai tentar resolver. Esse é o tratamento bíblico das coisas. É assim que se resolve as coisas. É assim que se faz as coisas. É assim que Paulo está fazendo. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, conversar com ele, entre ti e ele só. Fala com ele, vai lá de maneira direta. Fala, irmão, estou chateado, aconteceu isso aqui. Eu acho que isso não é certo. Você pode me ajudar? Vamos tentar resolver. Olha como que o tratamento bíblico é totalmente diferente do que a gente vê por aí hoje. Totalmente diferente. Paulo é direto. Ele vai lá e ele não era mimizento. E nem o povo era, hein? Vamos falar a verdade um negócio desse aqui hoje. Manda uma carta aqui. Estou sabendo aí que o João e a Rosana estão brigados. Eu queria que vocês resolvessem isso aí. Mas lê isso aqui? Não volto mais nessa igreja. Isso aqui é Paulo, gente. Isso aqui é a Bíblia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o jeito certo. Se Deus falou que é assim, esse é o jeito certo. Sermos diretos. Chegarmos diante dos nossos irmãos e falar, irmão, isso aqui não está legal. Lá, por exemplo, no PG, às vezes o seu anfitrião aí está chateado com alguém. Não estou dando direta não, pelo amor de Deus, nunca fiz isso, hein, gente.
Eu estou falando uma possibilidade. Está lá o seu irmãozinho, o seu filhinho está pulando lá que nem um macaco no sofá. E aí o anfitrião fala, ô irmão, faz isso não. Ou então vou falar aqui agora, vai. Gente, não deixe as crianças pisarem lá nas pedrinhas, por favor. Aquelas pedrinhas lá. Se os meus tiverem, você também fala, oh, não pode não, seu pai falou que não pode. Fica uma bagunça lá, faz isso não. É assim, gente. Esse é o jeito. Sabe por quê? Porque nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes nós fazemos uma brincadeira com o outro que o outro não gosta. Às vezes o outro já dá o sinal, sem falar. Mas às vezes não. E aí, é necessário que se fale. Ô irmão, não gosto disso aí não, não brinca assim comigo não, por favor. A palavra dura suscita ira, a palavra branda desvia o furor. Que conversemos de maneira polida, educada, com palavras amorosas, mas que venhamos a tentar resolver os nossos problemas. A segunda estratégia de Paulo para resolver os conflitos é com a ajuda dos outros. Ele fala, olha, que vocês ajudem as duas irmãs aí, conversem com elas. Nós temos a tendência de ver tudo a nosso favor. Sempre temos. Alguém de fora nos ajuda a ver por outra perspectiva. Outra perspectiva. Então, inúmeras vezes, nós precisamos disso. Seja no casamento, que às vezes você tem um conflito, e você tem certeza... Estou te falando, gente, sou pastor aqui há 20 e poucos anos. O marido e a esposa chegam ali para conversar. O marido tem certeza absoluta do que ele está dizendo, e a mulher também. Não, certeza absoluta, ambos. E aí eu começo a conversar, tal, e depois no final os dois falam, nossa, nós dois estávamos errados. Alguém de fora ajuda, por mais inteligente que você seja, por mais espiritual que você seja. Inúmeras vezes alguém de fora nos ajuda. Essa é a perspectiva cristã. Eu vou encerrar assim. Como eu disse agora há pouco, na Igreja Católica não se permite divórcio em hipótese alguma. Na Bíblia, é claro, e na Confissão de Westminster, que é um dos documentos mais importantes aí da nossa fé cristã, a interpretação é essa, que em caso de adultério é permitido o divórcio. Não é estimulado, é permitido. E isso me parece tão óbvio e vai ao encontro de tudo aquilo que a gente lê na Escritura. O propósito da lei é a preservação do ser humano. Lembra que Jesus falou isso em relação ao sábado? Ele disse, olha, o propósito do sábado é servir as pessoas. O sábado foi feito por conta das pessoas, não o contrário. Para mim o que é sagrado é a vida humana, disse Jesus. Não o sábado. O sábado é importante, o descanso é importante para a preservação da vida humana. Jesus explica isso. Esse então é o espírito da lei, do porquê existe a lei. É para o bem do homem. É por isso que não me faz muito sentido. A mulher está lá, como eu conheço, o cara está lá, ele trai a mulher, ele trai de novo, espanca a mulher. Isso não faz bem para o próximo. Isso é um incentivo ao desonesto, ao canalha. A lei ela existe para proteger. A lei existe para fazer o que é certo. E principalmente para proteger o mais fraco. Para fazer o que é certo. Mas aqui nesse caso, você nota isso. A mulher está ali sendo oprimida, sofrendo, e a igreja fala, não, aguenta aí, até morrer, quem sabe. Isso é um absurdo. Não é esse o espírito da lei. De forma alguma. De forma alguma. Então não existe isso de dizer, não, o pastor vai ficar no adultério, o pastor fica pregando heresia, e a gente tem que ficar até o final. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas, a perspectiva é, mesmo num casamento onde não tem isso, não é fácil. É difícil, porque a gente é difícil. E na igreja é a mesma coisa. Mesmo numa igreja em que é uma boa igreja, se prega a palavra de Deus, não é fácil. É difícil. É difícil porque nós somos limitados em todas as esferas da nossa vida. Nós somos limitados. Nós inúmeras vezes não vemos as coisas como elas de fato são, porque não sabemos de todas as coisas. Nós somos pecadores. Enfim, não é fácil. Mas a perspectiva de Paulo é, irmãos, vejam a igreja como Deus vê. É amada de Deus. A igreja que Jesus Cristo morreu por ela tem essa perspectiva. E a igreja, ela tem problema hoje, vai ter amanhã e depois, porque vai estar sempre chegando gente nova. E como é que vocês acham que vão ser os novos? Os peixinhos vêm como? Limpo já? Não, gente, vem com escama, vem fedido. Aí tem que limpar. E vai ser um processo de limpeza a vida toda. Essa é a vida. É assim. É assim que é uma comunidade. E essa é a perspectiva de Paulo. Uma perspectiva de misericórdia, de verdade, mas ao mesmo tempo de misericórdia constante. Seja em relação aos nossos familiares, seja em relação aos nossos irmãos.
Vamos ficar de pé?